Olá, nessa semana no nosso momento Minutos de Sabedoria, eu quero meditar com vocês num texto que está em Lucas, no Novo Testamento, Lucas, capítulo 17, o versículo do 11 ao 17. Eu não vou ler todos os versículos para não ficar muito longa a mensagem, mas é uma história que fala que Jesus, entre uma viagem e outra, quando ele se deslocava, ele entrou em uma cidade, num povoado, e 10 leprosos, 10 pessoas cometidas por uma doença muito grave da época, que era a lepra, clamaram, rogaram a ele: Jesus, mestre, mestre, ajuda-nos, né? Tem misericórdia de nós. E Jesus fala então a esses 10 homens: vão apresentar-se aos sacerdotes. E eram os sacerdotes quem diziam, quem avaliavam se eles estavam puros ou não para ficar entre a sociedade, né? Porque quando eram acometidos pela lepra, eles eram isolados e não era permitido que eles se envolvessem com as pessoas ao seu redor, né? Para que essa lepra não fosse contagiada, né? Contagiosa. Então tinha essa questão. E então Jesus, quando dá a ordem a eles para eles se apresentarem aos sacerdotes, eles começaram a se deslocar e vendo que estavam sendo purificados, curados, a palavra fala que um voltou dando glória a Deus, se prostrou aos pés de Jesus e agradeceu. E Jesus pergunta a esse samaritano, a Bíblia fala que se refere a esse samaritano como um estrangeiro. Jesus pede para esse samaritano: sim, mas não foram curados os 10? E por que apenas um voltou, né? E essa palavra não tem um desenrolar para frente do que aconteceu com os outros 9 ou com esse samaritano. Mas o que ela nos faz meditar é que muitas vezes as pessoas procuram por aceitação, procuram por, por um elogio de alguém a qual ela vai considerar sendo um elogio edificante. Contudo, Jesus nos ensina que mesmo quando ajudamos as pessoas em alta necessidade, nem sempre elas vão reconhecer. Esse reconhecimento que buscamos muitas vezes acaba não vindo da forma que esperamos. Quando a Bíblia fala lá em Provérbios que a reputação, a boa reputação vale mais do que ouro e prata, se nós formos buscar na origem da palavra reputação, se refere ao que as pessoas pensam a nosso respeito e não ao que as pessoas dizem a nosso respeito. Então, que entendamos que buscar boa reputação nem sempre significará que as pessoas vão reconhecer com elogios, com agradecimentos. Talvez isso seja sim um desvio, talvez de gratidão das pessoas hoje em dia, mas eu quero que você não se frustre pelas vezes que as pessoas não te deram um abraço, não aplaudiram a sua atitude. Porque também em Provérbios a palavra fala assim: não deixe de fazer o bem sempre a quem dele precisa. Então, se nós pensarmos por essa questão, por esse lado, né, veremos que Jesus nos ensinou nessa passagem dos 10 leprosos que por mais que ajudemos as pessoas, por mais que façamos por elas, por mais que nos importemos com elas, nem sempre elas vão reconhecer de uma forma grata ao que fazemos. E nem por isso nós devemos parar de ajudar, porque Jesus não parou de ajudar as pessoas, Jesus não parou de curar, Jesus não parou de libertar, Jesus se deu na cruz mesmo assim por esses 9 que não voltaram a agradecer. Então, que entendamos que aceitação vale quando é de Deus. Que Deus aceite os nossos sacrifícios, as nossas ofertas, né? E não fiquemos frustrados e deprimidos por não recebermos um beijo, um abraço de alguém que esperávamos um muito obrigado. Que você possa meditar nessa palavra em nome de Jesus.